Olha lá pra câmera. Não quer olhar pra câmera? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. Começando o vídeo hoje um pouquinho diferente, aqui com essa lindona. Essa aqui é a aluna. É que ela tava aqui no meu quarto, mas daqui a pouco eu vou colocar ela no chão porque ela tá pesada, quase 30 quilos. Enfim, hoje a gente vai falar sobre o filme chamado Moonfall, Ameaça Lunar. Bom, pessoal, agora sem a Luna, né, no colo, mais leve, vamos conversar um pouquinho sobre Moonfall, Ameaça Lunar, que é o grande lançamento dos cinemas, né, dessa semana, e que, infelizmente, olha, foi um filme doído de assistir. Porém, vamos falar sobre isso, né, com calma. Antes, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso sejam inscritos ou inscritas. Deixem um like no vídeo logo de início, porque o like me ajuda muito, né, faz o canal crescer. Bem como dê uma olhadinha na descrição para poder, né, me seguir no Instagram e poder acompanhar os meus livros. Tem fantasia, tem terror, suspense policial, tudo super baratinho lá na Amazon, R$1,99, R$4,99 os e-books. Enfim, quem puder dar essa força, eu agradeço demais, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história do Brian. O filme começa, né, com ele no espaço, ele é um astronauta. No caso, ele está ali com mais dois companheiros, no caso um companheiro especificamente e uma companheira. Eles estão fazendo uma espécie de reforma ali no satélite, quando algo inesperado acontece. Digamos assim, um material, né, que eles não conhecem vem em direção a eles. O companheiro do Brian acaba morrendo e ele sozinho, né, acaba tendo que resgatar, né, tanto a nave onde eles estavam, bem como a sua companheira que acabou ficando desacordada. Quando eles retornam para a Terra, ele relata o que aconteceu, é desacreditado, é ridicularizado e acaba, né, saindo da NASA, sendo afastado. 10 anos depois, acaba tendo, né, digamos assim, uma ameaça nova acontecendo que é vinculada a esses eventos do passado, e o Brian, mesmo sendo ridicularizado pela NASA, acaba sendo resgatado, digamos assim, porque apenas ele pode, né, ajudar a salvar o mundo, uma vez que a Lua está saindo de órbita e vindo em direção à Terra. Com o seu choque iminente, é claro que a Terra, né, vai acabar não morrendo em si o planeta, mas uma extinção em massa vai ocorrer e será o fim da espécie humana. Então, cabe a esse cara que foi ridicularizado ter que salvar o planeta. E nesse imbróglio, ele acaba, né, se juntando à sua companheira daquela época, que eles estavam brigados, bem como um novo personagem que, digamos assim, é uma peça-chave para tudo isso e que é uma das partes que eu menos gostei do filme. Mas vamos comentar sobre tudo isso com calma. Agora vamos entrar, né, nos detalhes, nos pormenores da obra. Bom, aqui, para quem não sabe, né, esse filme, Moonfall, ele é um filme tanto dirigido quanto correteirizado pelo Roland Emmerich. O Roland, ele é um cara que é muito conhecido por esses filmes de desastre e também por filmes de invasão alienígena. Uma vez que a gente tem, né, o Independence Day, que é um filme dele, 2012, O Dia Depois de Amanhã, dentre outras obras. Ao longo de sua filmografia, ele acertou, né, em algumas situações, bem como errou, o que é normal. Só que ele ficou marcado, né, com esses filmes de desastre e tudo, por efeitos especiais, né, muito gigantescos, toda uma situação, né, trágica muito grande, e que acabaram sendo, né, bons blockbusters. Mas esse filme, agora de 2022, está longe de atingir isso. E por que isso acontece? Bom, a gente tem aqui um filme que ele é parado no tempo em relação à filmografia. O que eu quero dizer? Esse é um filme feito, né, não necessariamente feito em 2022, mas lançado em 2022, que tem a cara de um filme lá do início dos anos 2000. E isso não seria necessariamente algo ruim se o filme tivesse autoconsciência disso, né? Soubesse que ele está querendo essa roupagem até para fazer uma espécie de homenagem, e se o filme em si fosse bom. Porque se ele fosse bom, ele teria esse público específico que quer consumir uma obra, aliás, até por causa da nostalgia, uma obra com aquela cara, e também uma obra, né, do Emmerich, lembrando, né, o que ele fez antigamente, e estaria ali satisfeito. Mas não, o filme é ruim, inclusive ele é ruim mesmo se tivesse sido lançado naquela época. Por que isso acontece? Primeiro, né, por causa que é um filme que ele tem visuais ruins, isso tem que ser dito porque filme de catástrofe e tudo, ele tem algumas opções. Se ele tem um orçamento menor, ele acaba se concentrando, né, em cenas menores e eventualmente usa um CGI um pouco mais elaborado, porém em cenas mais curtas, porque não tem dinheiro para tudo isso. No caso de Moonfall, é um filme extremamente inconsistente. Se lá no último ato do filme, ali no último terço, a gente tem efeitos que não são, digamos assim,
tão criativos em questão de design, pelo menos são funcionais em questão de CGI, né? Não fica tão tosco. Mas ali nos 2 primeiros atos do filme é algo horrível. Além de os efeitos em si, né, da tragédia, da destruição do mundo não funcionarem, serem efeitos que no videogame hoje em dia existem CGIs melhores, tem um excesso de fundo verde, inclusive em cenas básicas, como por exemplo quando o Brian pega a moto dele para sair de casa, para chegar no local onde ele vai dar uma palestra, e você vê aquele fundo naquela cidade totalmente fundo verde, de maneira que ficou feio, que dá para ver que aquilo ali atrás é um chroma key. Como eu falei, se você for usar CGI, ainda mais hoje em dia, você tem que ter ou momentos específicos para se usar, ou você tem que ter um orçamento muito grande, como uma Marvel, uma Disney, etc., que possui um orçamento praticamente infinito, então ele consegue fazer, né, um CGI que soa como orgânico. Isso aqui não é o caso do filme. Por isso que é um filme que fica parado no tempo. Por quê? Lá no início dos anos 2000, quando o Emmerich e outros cineastas fizeram filmes, né, utilizando CGI em massa, tudo bem, porque mesmo que esses filmes tenham envelhecido mal ao olho, naquela época era uma tecnologia muito em ascensão, era uma tecnologia nova e realmente era deslumbrante. Porém, o tempo foi passando e a gente foi percebendo falhas, né, de se usar de maneira, digamos assim, indiscriminada. Mas se isso fosse o único defeito do filme, dava para passar por cima. Mas o filme também falha de maneira incrível em sua narrativa. Primeiro porque ela se leva a sério quando não deveria, porque um filme de ficção científica que vai se propor a se levar a sério, ele tem que, digamos assim, ter um mínimo de embasamento. Não precisa ser uma ficção científica hard, ou seja, ser super cabeçona, ter muitos elementos ou algo do tipo, mas se você se propõe a se levar minimamente sério, porque o filme também teria a opção de não se levar a sério, de ser algo mais jocoso, algo realmente mais divertido, e aqui ele tenta se levar a sério, mas ele comete falhas muito simples, né, em questão de ficção científica, como propagação de som no espaço, e até mesmo na questões de gravidade. A gente vê a gravidade conforme a Lua vai se aproximando, afetando mares, afetando objetos gigantescos, e muitas vezes os seres humanos continuam com o pé fixado no chão, carros, etc. Então parece que as coisas não funcionam, digamos assim, de maneira universal. Funciona de acordo com a conveniência do roteiro. Além desse sentido da narrativa do filme falhar nessa questão científica, falha também na questão do carisma dos personagens, que você não consegue se apegar a nenhum deles. Basicamente, só o personagem da Halle Berry, que acaba sendo um personagem mais funcional, que faz a história andar, mas mesmo assim é uma personagem fraca na questão de carisma. No caso, o Brian é interpretado pelo Patrick Wilson, então a gente tem nomes importantes aqui, né, fazendo papéis nesse filme, mas ainda assim, você está muito mais apegado aos atores e atrizes, não aos personagens em si, até porque os arcos dramáticos deles são arcos dramáticos bem ruins, e tem um arco dramático totalmente inútil envolvendo a família deles, porque se você não consegue dar peso para isso, você simplesmente não tá ligando para o que vai acontecer com o filho do Patrick, com o filho do Patrick, com o filho, né, de outros personagens, você fica realmente só à deriva, falar, vai mostrar esses personagens, eu não ligo para eles, volta para os outros, porque pelo menos eu quero ver como isso vai acabar. E além disso tudo, né, como se não fosse bastante, o filme também falha numa questão de narrativa que acho que em 2022 é um erro até feio de se cometer, que é o fato de que ele pega o argumento, né, do motivo da Lua estar saindo de sua órbita, que eu não vou entrar aqui em muitos detalhes para não estragar, né, o spoiler, para não dar spoiler para vocês, melhor dizendo, mas ele pega, né, esse conceito, né, o motivo, e digamos assim, quem vai descobrir esse motivo, quem vai ser o herói do filme, é um personagem que ele é a cara, né, da pseudociência, do negacionismo, daquele pessoal que acredita em terra plana. E falar disso, né, dessa forma, colocar um personagem como esse como herói de um filme em 2022 é muito complicado devido a tudo que a gente vem passando nos últimos anos. Não só em questão de pandemia, mas realmente em questão de pseudociência e negacionismo. Pessoas que pegam teorias da conspiração e colocam como verdade, contradizendo, né, ou pelo menos tentando contradizer anos, décadas, séculos de ciência que vem sendo construídos. Então, assim, você quer pegar um argumento fantasioso? Não tem nenhum problema. Você quer pegar um argumento envolvendo aliens, etc? Não tem nenhum problema. Você nem precisa dar grandes bases de fundamento científico para isso. Como eu falei, ficção científica pode ser mais simples. Porém, tem a responsabilidade. Nesse caso, o filme foi responsável por colocar um personagem como esse em pleno 2022 como herói. Colocasse um cientista, colocasse, né, uma pessoa importante da NASA, um técnico, alguma coisa, que estava ali tentando provar algo, até porque na ciência existem teorias, e quando teorias são, né, digamos assim, são contrapostas, né, a teorias novas, que são conferidas por pares, que são revisadas e que se provam melhor do que a teoria anterior, a ciência segue com a nova. Então, poderia ter colocado, né, um personagem que tem embasamento científico, mostrando um argumento e tentando mostrar, né, que ele estava sendo ridicularizado, mas que ele estava certo. Não um cara que acredita em pseudociência. Mas, enfim,
Como eu falei, para mim é uma falha grave colocar isso em 2022, tendo em vista todo o contexto global que a gente vive. Aqui, então, a gente tem um filme que narrativamente não entrega nenhum desses pontos e tem um plot twist que tem um Deus Ex Machina bem fraco. No final das contas, o Roland Emmerich é um cineasta que aparentemente, e infelizmente, porque eu gosto bastante do Dia Depois de Amanhã, gosto bastante de 2012, Independence Day, ele é um cineasta que aparentemente ficou parado no tempo, em questão de narrativa, em questão de filmografia, né, de fazer os filmes com muito efeito visual, sem ter orçamento para isso, né, ele se mostrou não versátil em questão, né, de cineasta e também em questão de roteiro, para poder trabalhar com o limite de orçamento, ou pelo menos podia ter feito efeitos visuais melhores. Ele se mostrou um cara que, digamos assim, cuspiu para cima e caiu na própria testa. Porque recentemente ele deu entrevistas criticando a Disney, criticando a Marvel, os grandes estúdios, falando que os filmes hoje em dia não têm originalidade, que é tudo a mesma coisa, só querem fazer filme blockbusters para vender, etc. E assim, não que ele não tenha certa razão, porque o mercado de super-herói realmente dá uma saturada. Eu teve épocas que eu realmente parei de assistir filmes de herói porque tinha dado uma saturada, parei, depois voltei e tá tudo certo. Mas ele falar isso e o próximo filme que ele entrega é Moonfall, é no mínimo hipócrita. Enfim, eu não estou dizendo para meter pé, para jogar pedras, né, no Emmerich, para falar que ele é um cara ruim ou algo do tipo, não. Mas que Moonfall foi uma grande falha, isso foi. Particularmente, eu não gostei do filme, pelo contrário, eu me irritei bastante com a obra e eu não recomendo. Mas também, né, eu sempre digo para vocês que caso vocês ainda tenham curiosidade, assistam, tirem suas próprias conclusões, inclusive comentem aqui de forma educada. Até porque, né, se faltar educação, não é legal para ninguém. Então, discutindo de forma educada, apresentando argumentos, mesmo que a gente discorde, pelo menos a gente conversa, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para os meus livros. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.